sou aluna do programa de pós-graduação em Física da Universidade Federal de Santa Catarina e nesse vídeo eu vou falar sobre a escala decibel. A escala decibel é uma unidade de medida que mede a intensidade do som. Em 1924, a Companhia de Telefone e Telegrama AT&T criou a escala Bell em homenagem a um dos seus cofundadores, Alexander Graham Bell, mais conhecido como o cara que inventou o primeiro telefone. Ela foi criada para substituir uma antiga unidade de medida chamada milha a cabo padrão, mais conhecida como MSC. Ela media a potência dissipada por um cabo de telefone. Mais tarde, em 1929, foi definido o famoso decibel, que, como o próprio nome já diz, é 1/10 da escala Bell. Essa unidade se tornou mais famosa porque 1 decibel é equivalente à perda de 1 MSC. E depois descobriram que a diferença mínima da intensidade que o ouvido humano escuta também é 1 decibel. A equação que diz o número de decibéis, que está mostrada aqui embaixo, é L igual a 10 vezes o logaritmo de base 10 de I sobre 0. Mas antes de você se assustar com essa equação, eu vou explicar cada uma das partes dela. Como eu disse anteriormente, o L nessa equação diz respeito ao número de decibéis que eu estou medindo. Geralmente, a gente pode abreviar o decibel como um D minúsculo e um B maiúsculo. Você pode já ter visto essa abreviação em rádios ou em outros aparelhos onde você mudou o volume ou coisa assim, porque o volume do som é medido em decibéis. O 10 é porque estamos interessados na escala decibel e não na escala Bell. Se fosse só a escala Bell, não teria esse 10. O I é a intensidade do som que estamos medindo. Em física, definimos a intensidade como a potência dividido pela área. A intensidade que chega ao nosso ouvido pode ser vista como as frentes de ondas sonoras chegando ao nosso ouvido. Aí a gente pode pegar uma área transversal a essas ondas, de sei lá, 1 metro quadrado, e ver quanto de energia medida em joule passa por essa área por unidade de tempo. Como joule por segundo é dado em watt e no sistema internacional área é dada em metro quadrado, a gente tem que a intensidade é dada em watt por metro quadrado. Agora vamos para a parte interessante da equação, o I0. O I0 é uma intensidade de referência. Quando a intensidade que a gente mede é igual a essa intensidade de referência, nós medimos 0 decibéis. Foi convencionado que a intensidade de referência é o limiar inferior da audição humana, que é de aproximadamente 10 na menos 12 watts por metro quadrado. Isso mesmo, 10 na menos 12 watts por metro quadrado. Um número muito pequeno. É 1 trilionésimo de watt por metro quadrado. Para você ter uma ideia, é como se eu pegasse 1 watt, que é uma potência menor do que aquelas lâmpadas de LED que a gente encontra no mercado, e dividisse por uma área do tamanho da superfície da Terra. Então, recapitulando, se eu pegasse 1 watt de potência sonora e distribuísse por toda a superfície da Terra, ia dar um som que poderia ser detectado pelo ouvido humano. A grande sensibilidade do ouvido humano faz com que possamos ouvir esse número tão pequeno de watts, 10 na menos 12, até uma escala indefinida. A gente pode ouvir até estourar os nossos ouvidos. Mas com 1 watt por metro quadrado, nós já começamos a sentir dor. Mas é como se a gente permanecesse do lado de uma sirene de polícia ou de um carro de bombeiros por bastante tempo. Essa grande diferença de 10 na menos 12 watt até 1 é uma grande variação. São 12 ordens de magnitude. E como a gente não quer medir com uma grande variação, a gente usa a função logarítmica. A função logarítmica pega grandes números e os transforma em números menores, mais fáceis da gente trabalhar. Então agora vamos ver como funcionam os logaritmos. Para isso vamos ver o exemplo do logaritmo de base 10 de 1 milhão. Quando calculamos o logaritmo de base 10, nós nos perguntamos a que número eu tenho que elevar o 10 a ponto de obter o número que está dentro do parênteses. No caso de 1 milhão, nós sabemos que 1 milhão é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Logo, como eu multipliquei 6 vezes o número 10, eu sei que 1 milhão é o mesmo que 10 elevado a 6. Então, quando eu me pergunto a que número eu tenho que elevar o 10 a ponto de obter 1 milhão, a minha resposta é 6. Então, o logaritmo de base 10 de 1 milhão é 6. Vamos ver outro exemplo.
o logaritmo de base 10 de 100 bilhões. Nesse caso, como 100 bilhões tem 11 zeros, nós sabemos que 100 bilhões pode ser escrito como 10 elevado a 11. Então, novamente, a gente se pergunta, a que número eu tenho que elevar o 10 a ponto de obter 100 bilhões? A gente vê que 10 elevado a 11 é igual a 100 bilhões. Então, o logaritmo de base 10 de 100 bilhões é igual a 11. Com isso, a gente pode ver como esses números gigantescos se tornaram números pequenos e muito mais fáceis de trabalhar. Agora que a gente sabe como funcionam os logaritmos, a gente pode estudar um exemplo para ver como calcula o número de decibéis. Então, vamos supor que você tem um colega de quarto que gosta muito de tocar trombone e todos os dias ele ensaia no quarto e você não consegue estudar. Por isso, você decide calcular quantos decibéis ele está gerando. A intensidade média de um trombone é de 0,1 watts por metro quadrado. Então, colocando naquela equação que nós vimos anteriormente, nós temos que o número de decibéis é igual a 10 vezes o logaritmo de 10 a menos 1, que é o mesmo que 0,1 watts por metro quadrado, dividido por 10 na menos 12 watts por metro quadrado. Isso dá 10 vezes o logaritmo de 10 elevado a 11, que a gente já viu quanto que dá. O logaritmo de 10 elevado a 11 é 11. Então, o número de decibéis que o seu colega gera é 10 vezes 11, que são 110 decibéis. Estudos mostram que um som de 85 decibéis já é capaz de gerar perda auditiva. A perda auditiva geralmente é causada ou pelo volume que você escuta ou pelo tempo de exposição desse volume. Você sabe quando um som é acima de 85 decibéis, quando você tem que elevar a sua voz para que outra pessoa possa te ouvir. Uma exposição de 8 horas a um som de 90 decibéis já causa perdas auditivas, e uma exposição a um som de 140 decibéis causa danos imediatos. Então, no caso do seu colega com trombone, os 110 decibéis que ele gera já estão causando uma perda auditiva para ele e para você. Com esse argumento, você pode conversar com ele, e se ele for uma pessoa razoável, talvez ele pare de treinar no seu quarto, ou procure um instrumento menos barulhento para que ambos não fiquem surdos quando ficarem velhinhos. E se ele não acreditar que ele está gerando tantos decibéis, você pode usar um decibelímetro, que pode ser baixado gratuitamente no seu celular, como nesse caso aqui. Ele já diz diretamente quantos decibéis tem no ambiente. Nesse caso, são 65 decibéis, que é porque eu estou falando, que é mais ou menos a intensidade média de uma conversa. E mostrar que ele está excedendo uma quantidade segura de decibéis para o seu ouvido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para o YouTube te lembrar quando tem vídeo novo. E apoie sempre as mulheres na ciência.